Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Bem-vindos a mais um episódio do nosso SBGG Cast. Sou a Aline Saraiva, médica geriatra e atual diretora científica da SBGG Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária, uma condição que afeta milhões de pessoas idosas em todo o mundo, impacta significativamente sua qualidade de vida, seu bem-estar, uma prevalência aí entre as mulheres varia de 10% até 60%, e a idade aumenta essa prevalência, aumenta a gravidade da incontinência urinária. E, no entanto, é um assunto muito negligenciado, tem muita vergonha, muito desconhecimento, muito estigma. E para conversar comigo sobre esse tema, tenho a honra de apresentar dois colegas com quem eu dividi a mesa sobre incontinência urinária no último congresso em Minas Gerais. A Juliana Magalhães, que é fisioterapeuta, doutora em ciências de reabilitação, especialista em gerontologia pela SBGG, especialista em fisioterapia na saúde da mulher, pela Abrasfim e Cofito, professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e fisioterapeuta da clínica Elza Barracho. Bem-vinda, Juliana. Obrigada por ter aceitado o convite. E Dr. Leonardo Nogueira, urologista do HC da UFMG, fellow em disfunção miccional pela Unifesp e pós-graduação em cirurgia robótica pela Feluma. Bem-vindo, Leonardo. Bem-vindo, Juliana. Para a gente começar e deixar todo mundo mais ou menos na mesma página, eu queria que o Leonardo começasse falando para mim um pouco sobre quais os tipos de incontinência urinária, as causas, os fatores contribuintes, uma noção básica do problema para a gente começar o nosso bate-papo. Como você mesmo disse na introdução, né? A incontinência urinária é um grande problema social hoje que a gente tem. Muitas vezes é encarado como uma coisa normal do envelhecimento, que não deveria ser, né? A gente tem como combater a incontinência urinária, mas ela é um sintoma, ela não é uma doença única, né? Então ela está associada a várias fisiopatologias. Nós temos a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência urinária mista, mas temos também outras incontinências urinárias que são derivadas de doenças como as fístulas, vesículas vaginais, uma incontinência urinária pós-radioterapia, no homem pós-prostatectomia radical, e temos ainda as causas que são transitórias, né, da incontinência urinária. Dentro dessas causas transitórias, no inglês a gente tem o acrônimo que chama DIPERS, que seria o delírio, infecções do trato urinário, atrofia geniturinária, uso de alguns fármacos, distúrbios psicológicos, excesso de produção de urina, restrição de mobilidade e até impactação de fezes. Uma vez descartadas essas causas transitórias, né, tentado fazer essa abordagem inicial e entendendo que é uma condição, uma incontinência urinária pode ser uma condição crônica também, a gente tem muitas possibilidades terapêuticas, né, cada vez com uma recomendação menos rígida em relação a terapias menos invasivas primeiro, depois mais invasivas, medicamento primeiro. Não tem uma ordem muito rígida. O mais importante é a gente individualizar o que é mais importante para o nosso paciente. E a gente sabe que geriatra, no geral, tem uma preocupação enorme com o excesso de medicamento. E os medicamentos que a gente tem para tratar são medicamentos muito bons, muito eficazes, mas que têm um perfil de efeitos adversos que pode ser preocupante. E nesse contexto, a gente lembra da fisioterapia pélvica, né? É aí que todo mundo que não é especialista lembra, e tem um papel fundamental no tratamento. E aí eu queria conversar um pouco com a Juliana sobre esses desafios e essas peculiaridades, né? Às vezes, quando a gente pensa em exercício de assoalho pélvico em mulheres e homens, a gente tem dúvida se a eficácia é a mesma em mulheres e homens, se o fato de ser idoso, né, uma pessoa idosa, pode atrapalhar nessa eficácia. A gente sabe que idoso é multimórbido, muitas vezes tem sarcopenia, tem dor, né? Como é que é a peculiaridade, qual é a eficácia desses exercícios pélvicos nessa população, Juliana? O doutor Leonardo já trouxe aí, né, dos tipos da incontinência. Então eu queria só chamar a atenção, né, que para a incontinência de esforço,
O treinamento dos músculos do assoalho pélvico é realmente apontado assim, por todas as diretrizes como primeira linha. E aí você trouxe uma questão muito importante, Aline, que é as especificidades dos idosos, né? Então, muitas vezes a gente fica se perguntando se os idosos conseguem fazer esses exercícios, se eles vão ter uma boa adesão e se vão ter os resultados como a gente encontra na população jovem. E as evidências, elas já são bem robustas nesse aspecto. Elas mostram que idosos, né, especialmente os idosos lúcidos e fisicamente ativos, eles conseguem fazer esses exercícios e têm resultados bastante efetivos aí para incontinência de esforço. Mas eu queria lembrar também que para incontinência de urgência especificamente, a fisioterapia ela não é só exercício de assoalho pélvico, né? A gente tem uma série de outros recursos posturais, eletrotermoterápicos, que podem contribuir, né? Inclusive o treinamento comportamental, ele é apontado como primeira linha antes das medidas adicionais aí que tanto a medicina quanto a fisioterapia podem dispor para ajudar esses pacientes. Então, são recursos não invasivos, né, baseados principalmente em educação em saúde, em que a gente vai ensinar esse idoso a controlar melhor, a ter um melhor controle da sua bexiga, do seu processo de micção, e também já com evidências bastante robustas em idosos. Um aspecto muito importante é a questão da cognição, tanto para o treinamento dos músculos do assoalho pélvico quanto para os outros recursos, e aí depois a gente pode aprofundar um pouco nas possibilidades que a gente tem para esses idosos com esse tipo de comprometimento. E uma coisa que também acho importante, né, não está apontado como sintoma, como classificação de incontinência nas diretrizes mais importantes, mas quando a gente fala de incontinência no idoso, a própria Sociedade Internacional de Continência aponta a importância da incontinência funcional. Então, a gente vai ver muitos casos em que o idoso está com agravamento ou com sintoma de incontinência urinária porque tem uma alteração de mobilidade, uma velocidade de marcha reduzida, uma sarcopenia que dificulta para sentar no vaso, para chegar a tempo até o banheiro, os aspectos cognitivos, os aspectos manuais. Então, quando a gente fala da incontinência no idoso, a gente precisa lembrar, né, desses aspectos que muitas vezes impactam no nosso resultado também. Isso a gente que é médico geriatra, a gente vê muito na prática, né? Incontinência urinária funcional ou tudo junto e misturado, né? Que é bem comum também. Eu queria, antes de conversar um pouquinho mais com o Leonardo, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, assim. Os recursos fisioterápicos que vocês utilizam para incontinência são sempre íntimos, assim, tem opções menos invasivas, a questão ética, a questão do constrangimento, né? Ainda mais de uma pessoa idosa que muitas vezes tem um monte de questões sociais que limitam mais ainda, né, a intimidade dela com o seu próprio corpo. Imagino com uma outra pessoa, com outro profissional. Como é que você aborda isso, Juliana? Ótima questão, Aline. Muitas vezes o idoso até nem relata, né, a incontinência para o médico ou para outro profissional de saúde, achando que vai precisar se submeter a essas abordagens mais íntimas. E é claro que a gente precisa fazer uma avaliação, né, porque a gente precisa ver como é que está a condição da pele dele, posicionamento visceral, a capacidade funcional dos músculos do assoalho pélvico, mas hoje a gente dispõe de bastante recursos em que a gente não precisa, ao longo do tratamento, fazer essa abordagem íntima. Um exemplo muito importante para as incontinências de urgência, que são o tipo mais comum no idoso, é a neuromodulação do nervo tibial, né? Que a gente vai usar um equipamento na perna do paciente, não precisa de nenhum contato com essa região íntima e que tem um efeito bastante robusto aí para a inibição da hiperatividade vesical. Para os exercícios também, hoje a gente tem dispositivos relacionados a aplicativos que a gente pode aprofundar um pouco melhor, uma tecnologia aí que os idosos estão utilizando também e que podem nos ajudar a fazer esses exercícios sem esse constrangimento. E aí é muito importante falar
que especialmente para o idoso mais debilitado, a ICS publicou uma diretriz sobre os cuidados éticos que a gente precisa ter no atendimento. Muito importante, eu acho que todo profissional de saúde que atende idoso nessa área deveria ler, em que eles trazem os cuidados mesmo que a gente precisa ter em relação à privacidade, em relação à postura do cuidador, a forma de abordar a família, as questões de higiene, a individualização do uso da fralda, o respeito, a forma de abordagem desses idosos, divididos inclusive em idosos da comunidade, idosos institucionalizados. Então, é realmente um aspecto que nós precisamos ter bastante cuidado e atenção, lembrando que a gente não está falando só da incontinência urinária feminina, mas que a gente vai ter também pacientes homens idosos com incontinência urinária e que muitas vezes ficam ainda mais incomodados com essa questão da intimidade aí, né? Aí o Léo também pode nos ajudar nessa discussão aí, de como que isso vai ficando relevante para esses pacientes. Verdade, verdade. A gente acaba pensando muito na mulher, né? Mas Leonardo quer acrescentar alguma coisa na fala da Juliana em relação especificamente a essa questão da intimidade, o quanto que, se você percebe uma resistência maior nos seus pacientes homens para aderir, ou se acha parecida essa resistência? Homem, a gente já vê que a taxa de homem que procura urologista para fazer exame de rastreamento do câncer de próstata já é baixa, né? E já não quer tanto, mas quando ele chega com um problema como uma incontinência urinária, e o homem normalmente não tem tanta incontinência de esforço, ele vai ter mais de urgência. As incontinências de esforço vêm mais depois de um procedimento cirúrgico, né? São mais atribuídas a uma enucleação da próstata, uma RTU, né? Um processo desobstrutivo, ou após uma prostatectomia radical, ou radioterapia também, que eles vão ter incontinência de esforço. Aí, quando eles estão com incontinência, eles acabam procurando. E já tem aquele preconceito de ver essa questão da intimidade. Mulher, acho que já está mais acostumada a isso, falando de maneira geral, não é para todos. É lógico que tem homens que se cuidam, que vão sempre regularmente, mas mulher já tem essa cultura de ir mais no ginecologista, de ser examinada. Quando tem paciente com incontinência urinária, tem que examinar, o urologista também tem que examinar. A gente não pode ser um simples prescritor de remédio, tem que orientar, dar as orientações, fazer essa uroterapia. A gente sabe que às vezes o consultório a gente não tem esse padrão tão específico igual a fisioterapia, e tem as fisioterapeutas que são especialistas que acompanham, que fazem esse acompanhamento semanal, ou 2 vezes, 3 vezes na semana, dependendo do caso, mas a gente já tem que introduzir essas mudanças comportamentais, essas mudanças de adequação hídrica, mudanças de remédio, às vezes um diurético que está em excesso, está sendo tomado na hora errada. Então a gente precisa ver essas questões, e essa parte mais específica também de abordagem, não tem problema nenhum a mulher aceitam essa avaliação desconversado, de forma educada, tudo, pede o acompanhante para acompanhar o exame, para ver que não está tendo questões de abuso, de nenhum problema assim, que pode estar atrapalhando o exame, né, para deixar ela menos desconfortável. Falando um pouco mais do tratamento medicamentoso, né, porque nós temos muitas pessoas que estão nos ouvindo que não são especialistas, né, então vão indicar, claro, mas às vezes tem muitas dúvidas em relação ao tratamento medicamentoso, né, eu cheguei a comentar rapidamente que temos classes eficazes, né, em termos semelhantes de eficácia, mas que o perfil de efeitos adversos é que modifica um pouco essa prescrição. Então a gente tem beta-3 agonista, que dá basicamente hipertensão, uma cefaleia, e os antimuscarínicos, que têm o temido efeito anticolinérgico, que geriatra tem muito medo, né? Boca seca, constipação, e principalmente o mais temido de todos, que é o comprometimento cognitivo. A gente sabe que os antimuscarínicos não são iguais, né? Mas eu queria que você falasse, Leonardo, sobre na sua prática, como é que você faz na sua experiência, né, essa prescrição medicamentosa, como você faz para individualizar o tratamento, se você compartilha com a paciente ou com o paciente a decisão dos medicamentos, se você coloca essa questão do risco teórico de comprometimento cognitivo com o uso a longo prazo. Sim, Aline, esse compartilhamento é extremamente importante.
a gente vê taxas de má adesão, né? Os pacientes, a taxa de adesão ao tratamento medicamentoso não são altas, né? O uso crônico de medicação, muitas vezes o paciente abandona, muitas vezes porque eles não tiveram um resultado muitas vezes esperado, ou então por efeito adversos, né? E, como você mesmo disse, a classe dos antimuscarínicos é a mais estudada, a gente usa mais tempo, mas que são medicamentos muito diferentes entre si, né? Dentro dessas diferenças, a gente tem o grau de seletividade. A gente tem a darifenacina e a solifenacina, que são mais seletivas, são as duas mais seletivas, e os outros já chegam a ser não seletivos. Com isso, pode ter efeitos colaterais, como constipação, boca seca, olho seco, né? E a gente sempre preocupa também a questão do glaucoma, né, que é uma contraindicação aos usos de antimuscarínicos, então o glaucoma de ângulo fechado. Então, quando o paciente fala que tem um glaucoma, eu não prescrevo se não tiver uma orientação do oftalmologista, uma liberação do oftalmologista para prescrever esse tipo de medicamento. Eles têm um custo mais acessível, né? Tem no SUS, tudo. E a gente tem duas moléculas, que é o cloreto de tróspico e a darifenacina, que não atravessam a barreira hematocefálica. Então, são mais seguras nessa questão de demência. Mas mesmo assim, dependendo da carga de anticolinete que o paciente já estiver usando, a gente tem que ponderar muito, e ninguém, quando você fala que tem esse risco, ninguém quer usar o medicamento, né? Então, por isso, também os beta-3 têm uma aceitação inicial mais fácil, apesar que o custo é mais alto. Hoje a gente já tem concorrentes no mercado que baixaram um pouco o custo disso, mas mesmo assim ainda é um custo elevado para a grande maioria da população. Ele tem essa questão que a gente não pode passar em pacientes com uma hipertensão descontrolada, ou alguém que possa estar com angina, ou mesmo que seja estável, é bom tomar o cuidado, dividir essa prescrição junto com o cardiologista, né, para não ter um evento de hipertensão e desencadear outro problema maior. Ele também é contraindicado, principalmente em pacientes com digoxina, tem que ter um ajuste da dose pela mesma via de metabolismo, né, dos beta-3, como a mirabegrona, que a gente tem no nosso mercado. Essas são drogas, as duas, para incontinência de urgência. Mas falando um pouquinho também dos homens, a gente sabe que com o envelhecimento os homens têm um aumento da próstata, tem um aumento da hiperplasia, e aí a gente, nesses casos, a hiperplasia vai gerar uma urgência. Então no homem nós urologistas fazemos essa avaliação do tamanho de próstata, de como que está o esvaziamento, também porque as drogas que eu falei antes, anticolinérgicas, elas podem aumentar, principalmente os antimuscarínicos, o resíduo, né, e levar o paciente em retenção, apesar de rápido. Se ela já tiver um resíduo alto, isso pode ocorrer. Voltando para os homens, o uso principalmente da tansulosina, doxazosina, e agora tem no mercado a silodosina, que tem menos efeito cardíaco, menos tontura, menos efeito cardíaco que a tansulosina. Porque a gente também morre de medo desse paciente ter uma hipotensão postural usando, né, um alfa-bloqueador para dar um relaxamento na próstata, e com isso ter uma queda, né? Ter uma síncope, cair, machucar, uma fratura, e entre outros problemas que podem acontecer, que é um grande mal aí também dessa população nossa geriátrica, uma queda para eles, tentando tratar uma incontinência. Então, o manejo tem que ser bem individualizado, ver os riscos, ver essa questão funcional do paciente, que é muito importante. E o geriatra trabalhar junto, né, com o urologista, com o especialista, com o fisioterapeuta, porque é isso, a maioria vão ser multimórbidos, vão ter várias condições clínicas, polifarmácia, e esses medicamentos a gente também não pode deixar de usar por medo dos efeitos adversos e deixar a pessoa idosa com uma qualidade de vida ruim, né, com a incontinência urinária não tratada. Infelizmente, às vezes é isso. O que a gente vê já tem muita doença, já é muito idoso ou idosa, faz parte do envelhecimento, ou vai ser muito complicado de tratar porque tem receio dos efeitos adversos, tem receio de até de falar sobre o assunto, e isso vai passando, né, tanto a família quanto o paciente. Às vezes até alguns profissionais acham que é mais fácil botar um absorvente e conviver com a incontinência urinária, mas
eu acho que a gente tem que batalhar para isso não ser considerado normal, né? Então, a gente está vendo aqui um monte de recursos. E eu me lembro, Juliana, que no Congresso Brasileiro, né, de Geriatria e Gerontologia em BH desse ano, do início de 2025, você falou muito sobre tecnologia para adesão. Eu me lembro que foi uma aula super divertida, que a gente gostou muito de conhecer. Eu queria que você falasse um pouco da tecnologia para ajudar na reabilitação dos sintomas urinários das pessoas idosas em geral, e também especificamente nesses recursos que eles podem ser usados nos idosos com comprometimento cognitivo. Então, o treinamento muscular do assoalho pélvico, ele não é simplesmente contrair e relaxar a vagina, no caso das mulheres, ou o períneo, né, no caso dos homens. Como todo treinamento físico, a gente precisa que esses exercícios eles sejam individualizados, depois de uma avaliação, e a gente tem uma série de recursos que precisam ser considerados. Qual posição que esse idoso deve ficar? Você vai trabalhar contrações para priorizar fibras rápidas, fibras lentas, isolar a musculatura que a gente precisa para que ele não fique utilizando outros músculos que não vão trazer ganhos para a incontinência urinária, que podem inclusive causar dor ou alguma descompensação. Fazer o recrutamento dessa musculatura nas posições funcionais. E uma coisa muito importante é que esses exercícios eles têm que ser feitos todos os dias. Então, o paciente ele precisa fazer em casa, né? A gente prepara um programa de treinamento, treina com ele no consultório, mas ele precisa fazer o segmento em casa. E um grande dificultador que a gente tem é a questão da adesão, né? Então, no início ele começa a fazer, mas depois ele cansa, é monótono. E aí hoje a gente tem, né, alguns aplicativos, primeiro não invasivos, né, que vão ser lembretes para ele, vão registrar, a gente pode programar esses aplicativos de acordo com a necessidade desse idoso, e eles podem fazer isso de uma forma mais lúdica, mais divertida. A gente já tem disponíveis em português, né, de acesso gratuito, então isso aumenta muito a motivação do idoso. Mas a gente já tem também, tanto para utilização no consultório, quanto para utilização domiciliar, recursos de biofeedback em que é colocado um eletrodo interno ou externo, que é conectado com o computador ou com o celular do paciente, e a gente tem os recursos da game terapia, né? Então a gente vai jogar utilizando a musculatura do assoalho pélvico que a gente quer treinar. Então a gente tem jogos muito interessantes, uma gatinha que está na beirada de um rio, precisa pescar o peixe, mas a varinha dela só sobe se ela contrair o assoalho pélvico. Um trem que precisa empurrar madeira e ele só anda se ela contrair o assoalho pélvico. E aí eles são muito motivadores, né? Aí a gente acaba tendo em alguns pacientes o problema contrário, porque ele fica tão empolgado com a game terapia que fadiga a musculatura, né? Faz uma quantidade excessiva de exercícios. Então, a gente precisa ter uma supervisão em relação a isso, né? Para que ele faça com esses resultados, mas isso tem melhorado muito as taxas de adesão, inclusive de idosos. Já para os idosos com comprometimento cognitivo, a gente precisa fazer uma abordagem muito mais voltada para o cuidador e para a família, no sentido de conseguir identificar o padrão miccional desse idoso, e aí a gente usar estratégias para que ele vá ao banheiro urinar antes de ter a perda urinária, com base no que é a normalidade para esse idoso. E estratégias comportamentais, como sinalizar o trajeto para o banheiro, colocar placa na porta do banheiro, né, identificando o local, cartazes no banheiro com o passo a passo para o processo miccional, para a higiene, um vestuário que seja mais fácil de utilizar, então substituir a calça de botão e fecho, né, e zíper, por elástico, velcro, fazer os ajustes ambientais nesse banheiro, às vezes uma elevação do vaso sanitário, colocação de uma barra, portas que sejam mais fáceis de serem abertas, treinar o cuidador para identificar os sinais de que esse idoso está com vontade de urinar, né? E fazer muito um processo de conscientização da família e do cuidador, porque
aparentemente dá mais trabalho usar todas essas estratégias que eu estou mencionando. Mas, por outro lado, isso reduz a utilização da fralda, os cuidados de higiene e o constrangimento desse idoso. Então, a gente precisa conscientizar mesmo, né, esses agentes aí envolvidos, como você já disse, Aline, da questão da dermatite que a fralda pode causar, da acomodação, a dificuldade que é retirar a fralda depois que ela é colocada, das questões de higiene, da infecção urinária, da privacidade. Então, a gente tentar realmente usar todos os recursos para a gente adiar esse processo de colocação da proteção o máximo possível e ela só ser usada quando ela for realmente necessária. Essencial essa orientação do cuidador também, né? Então, a gente pensa em incontinência urinária tanto em pessoas com transtornos neurocognitivos, quadros demenciais, já em estágios moderados e avançados, e também a gente vê a incontinência urinária, às vezes, como um quadro inicial de doenças neurodegenerativas, né? Tem estudos mostrando que as pessoas podem começar com um quadro de uma incontinência urinária de urgência, por exemplo, antes até de manifestar clinicamente uma doença neurodegenerativa. Isso é mais um fator de confundimento quando a gente vê esses estudos em relação aos antimuscarínicos usados para tratamento de incontinência urinária e evolução para demência, né? Então, tudo se mistura, o que é causa, o que é efeito. Então, se a gente tem um recurso, né, da fisioterapia pélvica, a gente tem recursos também cirúrgicos, minimamente invasivos, dependendo da indicação, obviamente. A gente tem que lançar nessa mão dessas estratégias para a gente não ficar preso só na questão do medicamento para tratar, né? E a gente, eu acho que já está caminhando para o fim do nosso podcast. Mas eu gostaria de saber de vocês se tem algum recado final para os nossos ouvintes, ou a gente deixou de abordar alguma coisa e que vocês gostariam de falar. Leonardo, assim, você quer algum recado final ou algo que a gente acabou não tendo oportunidade de falar aqui? Aline, vamos lembrar também, porque a gente discutiu muito a primeira, a segunda linha, a gente também a terceira linha na incontinência de urgência, né, na bexiga hiperativa, nós temos a toxina botulínica, que vão ser aplicações a cada 6 meses, mas varia de pessoa, porque às vezes essa incontinência vai voltar com mais tempo, a gente consegue colocar os exercícios, o medicamento e postergar um pouco a aplicação, né? Ela é feita de forma ambulatorial, baixo risco, com sedação, de forma rápida, então beneficia muito o paciente, né? Tem uma taxa de sucesso alta, de 80%. Nos idosos, a gente sabe que ela tem um risco maior de retenção, então tem que ser bem estudado o paciente. E nessa questão de bem estudar também, uma coisa que a gente vê que é uma conduta muito comum, mas que às vezes a pessoa, no dia a dia, eu quero definir qual que é o tipo de incontinência que você tem, vai lá e pede um estudo urodinâmico. E lembrar que essa questão de estudo urodinâmico não é indicado quando a gente ainda está na primeira e segunda linha de tratamento. A gente faz isso com anamnese, exame físico, no máximo um ultrassom para descartar outros problemas, né, que pode estar causando essa incontinência. E aí, quando a gente vai passar para a terceira linha de tratamento, que a gente vai para a parte cirúrgica, ou vai colocar um sling, ou vai fazer uma toxina botulínica, ou um neuromodulador, que é outra opção também de terceira linha na bexiga hiperativa, que principalmente naqueles pacientes que também têm uma incontinência fecal ajuda bastante, porque ele vai tratar os dois problemas com esse tratamento. Hoje os eletrodos de neuromodulação que a gente tem já são compatíveis com ressonância magnética, que era um grande problema para a gente, na população cada vez mais idosa, vai precisar, para um quadro demencial, fazer uma ressonância, ou com um AVC, uma suspeita de AVC, precisava de uma ressonância e não podia usar, ou tinha uma restrição a certos tipos de máquina, certas condutas, e isso poderia estar atrasando o tratamento do paciente. Hoje a gente já não tem mais isso. Então a gente tem disponíveis esses tratamentos, e a partir desses tratamentos a gente conseguir deixar o paciente sem incontinência, ou pelo menos melhorar a condição dele para ele voltar a ter uma atividade social, para ele não ficar, porque a incontinência urinária pode deprimir, a pessoa pode deixar de fazer várias coisas, né, de ter o contato social dela por causa dessa incontinência. Então, a gente gostaria de falar mais, era dessa parte aí, né, da parte terceira linha de tratamento que tem para incontinência, principalmente da bexiga hiperativa.
Perfeito. É importante porque muitas pessoas não têm noção, né, do uso da toxina botulínica, né, quem não é especialista da área, né? E são opções bem interessantes. E eu gostei muito da sua fala da questão da urodinâmica, né? É uma coisa que a gente vê muito na prática. Às vezes as pessoas deixam de tratar a continência urinária, pedem a urodinâmica e depois não sabem o que fazer com ela e atrasam o tratamento e atrasam as abordagens que a gente já falou aqui. Por conta, por exemplo, de um exame que às vezes até é difícil, por exemplo, no SUS, não é tão fácil assim de conseguir, dependendo de onde você estiver no SUS, né? E Juliana, o que você gostaria de deixar de recado final, acrescentar? O que a gente deixou de fora aí na nossa bate-papo? Então, eu queria só reforçar, né, a questão que a gente começou a discutir do homem idoso com incontinência urinária, especialmente relacionada às disfunções de próstata, e as possibilidades terapêuticas também, né, que a gente tem para esse homem. Os estudos mostram que a maior parte deles vai ter uma melhora espontânea da incontinência depois das cirurgias, mas que se eles iniciarem a fisioterapia precocemente, e aí precocemente a gente considera em torno de 3 meses depois da cirurgia, ele tem um potencial de melhora mais rápido e mais efetivo, né? E muitas vezes, se a gente fica aguardando 1 ano depois da cirurgia para iniciar a reabilitação naqueles que não melhoraram, a gente perde a janela terapêutica que a gente teria de oferecer melhora para eles nessa fase inicial. E a gente consegue, né, fazer um treinamento de forma sem precisar fazer um toque anal, sem, né, uma exposição significativa desse homem, com resultados muito bons, né? Então, às vezes a gente fica muito focado no aspecto feminino, mas eu acho que aqui na geriatria e na URA a gente precisa discutir o homem idoso incontinente. E reforçar, né, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que é essa discussão de equipe. Porque às vezes a gente encaminha o profissional para o colega, mas a gente encaminha o paciente para o colega, mas a gente não continua fazendo uma discussão sobre esse paciente. E muitas vezes a gente perde possibilidades aí de um potencial de melhora maior ou de uma integração terapêutica, né, de medicamento, de uma neuromodulação, de outros recursos, para que esse paciente realmente se beneficie mais. Então, eu acho que esse é um aprendizado muito importante que eu tenho na geriatria, que é essa questão do trabalho em equipe, né? De realmente a gente sentar, ter uma conversa, ter uma discussão sobre aquele paciente, manter essa comunicação ao longo do tratamento, que é uma coisa um pouco mais complexa em outras áreas, mas que faz toda a diferença no resultado para os nossos pacientes. Excelente, Juliana. Essa troca é muito, muito importante mesmo. Bem, Juliana, Leonardo, agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer enorme. Agradeço também aos nossos ouvintes que continue acompanhando o SBGGcast, que sempre vai trazer temas importantes e atualizados em geriatria e gerontologia. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Este episódio do SBGGcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGGOficial.